Alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do quê? Do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram o quê? Inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam veneno, venenos de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Versículo 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. O versículo 20 para finalizar. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. No domingo passado, a gente entendeu que sem Deus a gente praticamente é impossível ser salvo. Não existe uma pessoa no mundo em que nós vivemos que seja salva porque ela quis. O que isso significa? Significa que nós não temos condição alguma na nossa natureza de buscar a Deus. Por isso que nós somos depravados. Nós vamos entender aqui nessa noite o que significa essa doutrina, tá? Então, para a gente poder entender de uma perspectiva geral, o que Paulo está apresentando aqui? Paulo, no livro de Romanos, é uma das teologias aplicadas por Paulo mais simbólicas e profundas das Escrituras. Por quê? Porque no meio de Roma existia tanto os judeus que congregavam em Roma e existiam os ímpios, existiam as pessoas que eram chamadas de gentios. Então, naquele tempo, meus irmãos, quem congregava junto com os judeus, infelizmente, existia uma acepção do grupo, porque achavam que os judeus, por respeitarem a lei, eles eram melhor do que aqueles que não conheciam as leis, né? E o que Paulo vai fazer? Paulo vai pegar esse povo todinho e vai colocar tudo dentro de um pote só. E vai começar a destrinchar os seus erros, os seus pecados, as suas insignificâncias, e etc. Então ele vai mostrar, ele vai rasgar o coração daquele povo e dizer assim: olha, fulano, você que é judeu, você não é melhor do que o gentio, porque você peca igualmente como ele peca. E o que Paulo vai fazer no livro de Romanos? No capítulo 1, do segundo, do terceiro capítulo, Paulo vai rasgar o coração daquele povo, vai começar a mostrar o pecado deles, vai começar a mostrar para eles que eles eram insignificantes, porque não bastava só apenas cumprir a lei. Porque a lei, meus irmãos, quando a gente fala de lei, não está falando de lei física, não está falando de lei do homem, ele está falando das leis de Moisés. Quando a gente lê as leis de Moisés, automaticamente, o que acontece conosco? Eita, eu estou pecando isso aqui. Meu Deus do céu, ontem eu caí nesse exato pecado aqui. Então a lei, ela serve para mostrar a nossa natureza o quê? Pecaminosa. E é isso que Paulo faz em Romanos, com o povo de Roma, com os judeus que tinham em Roma e com os gentios. Ele faz essa comparação e mostra: ó, vocês que são judeus, que são tão sábios e dominam tanto a lei, vocês são tão pecadores como os gentios. E agora, como é que a gente fica nesse bolo? Aí Paulo agora vai começar uma das doutrinas maravilhosas que a gente tem na Bíblia, que infelizmente é muito humilhante para a gente, mas a gente precisa saber, que é a doutrina da depravação total. Que é quando Paulo vai começar a mostrar como está e como é o homem sem que Deus o encontre. E é isso que nós vamos aprender nesta noite, tá? Para que a salvação precise ser totalmente obra de Deus. Por que a salvação precisa ser totalmente obra de Deus? Porque a gente não tem capacidade de se chegar a Deus por conta própria. Eu disse aqui no domingo passado que muitas das vezes a gente pensa: nossa,
Eu acordei hoje com tanta vontade de ir para a igreja, mentira sua. Nós não acordamos com vontade de ir para a igreja. Nós viemos à igreja porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e nós fazemos isso por amor a Deus. Mas o ímpio não consegue fazer isso. Uma pessoa religiosa, e outra coisa muito importante que Paulo vai tratar aqui, é com a religiosidade. Existem pessoas dentro da igreja que são tão religiosas que acham que estão fazendo as coisas em bem para Deus. E não está. Está igual pecado como qualquer outro. E infelizmente isso ocorre em dezenas e milhares de igrejas. Pessoas que são certinho com o culto, com o horário, com a música, com tudo, com isso, com aquilo, com os grupos, mas e a vida pessoal? Como que está? Como que está a vida interna, interior daquela pessoa? Ela está fazendo aquilo para quê? Para mostrar para o povo da igreja que ela é assídua na igreja? Que ela não é uma desengrejada? Ou ela está fazendo aquilo por amor a Deus? Eis a questão, né? Quantas pessoas não são assim hoje? Quantas pessoas não são religiosas ao extremo e acham que estão agradando a Deus, mas não estão agradando a Deus? A gente vai entender isso também nessa noite. John Piper tem um livro que ele diz assim, que são os 5 pontos do calvinismo. Ele diz assim: a doutrina da depravação total não ensina que o homem é tão mau quanto poderia ser, mas que o pecado afetou todas as áreas do seu ser. O que isso significa? Por isso que a doutrina se chama de depravação total, porque o pecado ele atinge todas as áreas da nossa vida. Todas. Não existe uma área em que o pecado não tenha afetado. E o pecado, que pecado é esse? O pecado que entrou por Adão. Esse pecado atingiu todas as áreas da nossa vida. E para que a gente possa entender tudo isso, a gente tem que traçar 3 pontos. E a gente vai entender isso bem profundamente para que você realmente saiba porque a obra da salvação ela é totalmente obra divina, não é nossa. Eu não tenho mérito algum na salvação. Você não tem nenhum mérito na salvação. Nem muito menos aquele que pregou o Evangelho para você, ele tem algum mérito na salvação. Não. Ele foi o único instrumento usado por Deus para que a palavra chegasse até você e Deus te revivesse. Amém? No primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos, que é o pecado que afetou toda a natureza humana. Em Romanos, no capítulo 3, como nós lemos agora, do verso 10 ao verso 12, você pode só acompanhar, a palavra de Deus vai dizer assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Paulo vai enfatizar isso. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram o quê? Inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há é uma negação absoluta. O que isso significa? Que nenhum de nós podemos fazer o bem. Nós não temos capacidade alguma para fazer o bem. O que isso significa, meus irmãos? E aqui a gente entende 2 extremidades da grandeza de Deus sobre a vida e sobre o controle da humanidade. É que se deixar que eu e você possamos fazer o bem, nós não vamos fazer. O que vai acontecer? Um caos. Quando se deixa um homem fazer o que realmente ele quer, ele não vai fazer o bem, ele vai fazer o mal. Olhamos para o que Hitler fez com a humanidade. Olhamos para o que Hitler fez com os judeus. Aquele homem era um homem bom? O que Deus fez através daquela situação toda? Mostrou ali a natureza do que um homem pode fazer com o outro, por conta da natureza pecaminosa. Só que Deus, em sua grandeza, o que ele faz? Ele limita através da sua graça. Por isso que eu e você, nós não temos capacidade alguma para chegar a Deus. Nós temos capacidade para fazer o mal. Nós temos capacidade para fazer aquilo que não é bom. Por isso que muitas pessoas se frustram nos dias de hoje. Por isso que muitas pessoas se frustram porque colocam muita expectativa em pessoas. E muitas das vezes se frustram porque espera aquela pessoa fazer alguma coisa boa por você. E muitas das vezes não é isso que acontece. Esperamos isso, infelizmente, mas muitas das vezes não é isso que acontece. Por isso que, quando a gente faz alguma coisa, vamos falar agora dos regenerados, tá? Quando a gente faz alguma coisa com uma pessoa, a gente faz uma obra benéfica, a gente faz o bem com uma pessoa, a gente não pode esperar nada. A gente não pode esperar absolutamente nada. Por que a gente não pode esperar nada?
aquilo para que aquela pessoa reconheça a gente uma pessoa boa. A gente faz aquilo ali para engrandecer o nome de Cristo. É para isso que nós servimos. É para isso que nós estamos no mundo. É para isso que nós somos o quê? Luz e sal desta terra. Nós não fazemos para que a pessoa veja o que nós estamos fazendo. A gente não faz para mostrar para a pessoa que nós somos bons inimigos. Não é dessa forma. Nós fazemos isso para agradar a Deus. Né? Só que aqui a gente está falando do ápice daquele que já foi encontrado pela presença de Deus, já foi resgatado pelo Senhor. Mas é aquele que não foi. Há alguma possibilidade dessa pessoa fazer o bem? É uma pergunta. Há a possibilidade dela fazer o bem? A gente vai entender. E quando Paulo ele prossegue no texto e diz: não há nenhum justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque. Essa busca é uma procura intensa. Ou seja, se nós estivermos dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, e nós não fomos regenerados, não tivermos ainda sido encontrados por Cristo, pelo seu Espírito, através da sua palavra, a gente não vai buscar a Deus. Às vezes as pessoas acham que as pessoas precisam se converter e se convertem no estado de Deus, né? Através de algo sobrenatural. E não é assim. O que muda, o que transforma as pessoas é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. E o Senhor precisa querer salvar aquela pessoa. Essa realmente é a verdade do Evangelho de Cristo. É que Ele usa o Evangelho para salvar aqueles que Ele quer. E quando todos nós nos encontrávamos dentro desse cenário de depravação total, ou seja, onde todas as áreas da nossa vida estavam corrompidas, onde a gente não conseguia buscar a Deus por conta de nós mesmos, o que acontecia? Ele se sentia vazio. Ele sente uma pessoa vazia, uma pessoa que vaga pelo mundo com incerteza do mundo, não sabe o que fazer, anda desgovernado, faz coisas erradas, e parece que aquilo vira um ciclo vicioso na vida de muitas pessoas. E muitas das vezes hoje a gente olha numa perspectiva diferente. Hoje, como Saulo, a gente olha para o ímpio, a gente não tem que muitas das vezes crucificar ele, não. Ele está justamente fazendo aquilo que a natureza dele propõe ele fazer, que é o pecado. Você acha que ele vai fazer o que, irmão? Ele vai te perturbar com o som alto, ele vai te perturbar com o bebedeiro, ele vai fazer de tudo o possível para tirar a sua paz. Por quê? Porque ele não tem o Espírito de Deus na vida dele. Ele é um homem depravado. E nós somos assim também. Não é porque nós fomos encontrados pela graça que nós somos superiores. Não é isso. Não é dessa forma. Não é desse jeito. Então, por isso que a doutrina da depravação total, ela esmiuça, ela amassa o coração do homem e mostra: olha, vocês são desta forma. Sem Deus, vocês são as piores criaturas que podem existir. Sem Deus, vocês vão praticar o pior dos piores pecados. É isso o que a depravação total faz e mostra do ser humano. É duro dizer isso, irmão, mas era assim que nós éramos antes de encontrar a verdade. E Paulo ele vai continuar afirmando, né, que não é alguns que não buscam a Deus, são todos. Ele não está falando da maioria, não está falando só alguns, está falando nenhum tem capacidade. Não há nenhum que busque a Deus. Não há nenhum justo sequer. Não existe exceção. Não tem um parafraseado, não existe exceção. Todos, nenhum tem capacidade de buscar a Deus por conta própria. Nenhum tem capacidade de buscar. Porque se isso acontecesse, o que a gente iria entender de Deus? Que Deus não tem controle sobre nada. Nós entenderíamos que a salvação era mero mérito nosso. Eu escolhi servir ao Senhor hoje. Eu escolhi ir para a igreja hoje. Eu escolhi servir a Cristo hoje. Não é assim. A obra é soberana. A obra é totalmente de Deus. E nós vamos entender nos pontos seguintes o porquê que a obra é divina. Por que Deus ele mostra a depravação total do homem e depois ele vem e salva esse homem depravado? Deus vai começar a mostrar como que ele faz esse processo na vida do homem, né? João Calvino ele diz assim: o coração humano é uma fábrica
incessante de ídolos. O que isso significa? Que dentro do nosso coração não existe espaço quando nós somos totalmente deprovados em buscar ao Senhor. O que a gente vai querer é buscar as coisas que massageiam o nosso ego, as coisas que preenchem o nosso vazio, que preenchem aquilo que nós estamos precisando naquele momento. Existem pessoas que gostam, muitas das vezes, de cair na bebedeira. Por quê? Porque aquilo preenche o seu coração. Porque aquilo preenche o seu vazio. Há pessoas, muitas das vezes, que até dentro da igreja não conseguem se satisfazer com as coisas do Senhor. O coração dela ainda está longe de Deus. Ainda é uma pessoa depravada. Ainda é uma pessoa que ainda não foi totalmente regenerada por Cristo. Então, por isso que Paulo, quando ele vai para o livro de Romanos, ele mostra o povo, ele coloca os judeus e coloca o gentil, tudo dentro de um pote, e diz: todos vocês estão em pecado. E agora? Paulo primeiro rasga o povo no meio, no capítulo 1, no capítulo 2, no finalzinho do capítulo, no começo do capítulo 3, ele rasga o povo no meio, mostra os pecados do povo, diz que eles estão ali jogados naquele bolo de pecado. E agora? Como é que faz? É assim que está a sociedade. É assim que está o mundo. É assim que, infelizmente, tem muitos dentro da igreja que estão dessa forma, afundados em pecado. E não tem capacidade para sair. Porque a capacidade não vem de mim e de você. Não vem de nós. É obra soberana. Esse é o ponto-chave da depravação total, que a obra ela é soberana. Em Jeremias, no capítulo 17, você não precisa abrir, eu já vou ler aqui para vocês, para a gente poder ganhar tempo. Em Jeremias, o capítulo 17, verso 9, diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. E como a gente já viu em inúmeras igrejas por aí, porque Deus falou no meu coração. Cuidado. Porque eu estava orando e meu coração sentiu isso. Cuidado com essas coisas. Cuidado com essa forma de você entender o Evangelho. Cuidado com essa forma de querer romantizar todas as coisas do Evangelho. Porque o Evangelho nada é, meu irmão, sobre nós não, é sobre Deus. É sobre a obra vivificada de Jesus Cristo na cruz do Calvário por mim e pela sua vida. Não é sobre nós. Quando a gente abre o Evangelho e a gente vai ver, a gente só vai entender a nossa natureza. Em todos os pontos. Então, cuidado quando você estiver orando, cuidado quando você estiver em comunhão ao Senhor e achar que Deus está falando ao seu coração. Muito cuidado com esse misticismo, que isso tem tomado conta das igrejas. Isso tem tomado conta. Eu vou fazer aquilo que o meu coração está mandando. Cuidado, né? Você pode cair num penhasco sem fim. Mude a rota, mude o direcionamento da sua vida. Mude a forma como que você busca a Deus. Quando você estiver aflito, estiver indeciso, estiver com o seu coração dolorido, a sua mente pesada, ore ao Senhor para que Ele coloque você no centro da vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Às vezes a gente quer muita coisa, às vezes a gente quer tudo na vida. E o que Deus quer para a gente não é o que a gente espera. Eu nunca na minha vida imaginaria que eu estaria atrás de um púlpito pregando a palavra de Deus. Eu nunca imaginaria isso. Aqui nós temos alguns jovens têm plano, têm projetos, mas já consultou a Deus para saber se está no propósito de Deus na tua vida? É muito duro a gente dizer isso porque a gente não quer reconhecer a soberania de Deus. Por isso que nós somos depravados. Por isso que precisamos da obra redentora de Cristo. Porque senão nós fazemos só aquilo que nós queremos. Por isso que nós temos que estar o tempo todo sendo admoestados, sendo mostrada a palavra de Deus para nós, porque senão nós caímos em despenhadeiro sem fim. Porque nós não temos governo sobre a nossa vida. Eu não posso decidir o que é bom para mim. Eu não posso decidir isso. Quem sabe disso é Deus. Vejamos a vida de Paulo. Existe exemplo melhor do que a vida de Paulo? Será que era isso que Paulo achava que Deus tinha para fazer na vida dele? Um homem que perseguia a igreja, um homem que perseguia
perseguia os cristãos por conta da lei? O que Deus faz com ele? Quem que se apresenta para ele? O próprio Cristo se apresenta para ele. Então a obra salvadora e redentora não é partindo de mim, de você, é totalmente de Deus. Porque Deus se apresentou através do seu filho para Paulo na estrada de Damasco, não tinha ninguém pregando para ele. A obra vem de Deus, a obra salvadora de Cristo vem porque Deus é soberano e Ele quer fazer na vida dos seus escolhidos, daqueles que Ele separou. O segundo ponto é que o ser humano está espiritualmente morto, não apenas doente. Eu vou pedir para que você abra ali em Efésios, capítulo 2, o verso 1 ao 3, para que a gente possa entender esse ponto, porque esse ponto é muito importante. Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Amém? Vou esperar você abrir enquanto eu tomo um gole de água. Efésios capítulo 2, verso 1 ao 3, acharam aí? Quem não achou, eu vou esperar porque está aí na Bíblia, não saiu daí não. Efésios capítulo 2, verso 1 ao 3, obrigado. Amém? Efésios capítulo 2, verso 1 ao 3. Nós estávamos em Romanos, né? Aí vai vir 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andavam noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos do quê? Da ira, como também os demais. O que Paulo está querendo falar aqui? Quando Paulo ele trata e lhes deu vida quando vocês estavam mortos, esse morto aqui, meu irmão, significa mesmo alguém ir no necrotério. Imagina alguém no necrotério, morto, totalmente morto. Esse morto pode decidir alguma coisa sobre a sua vida? Se você tocar nele lá, você chegar lá no necrotério, balançar um morto, dizer assim: ei, eu preciso de uma opinião sua, ele vai fazer alguma coisa? Esse é o estado em que nós estávamos. Apesar de todas as coisas, nós estávamos desta forma, mortos. E quem pode nos dar vida? Cristo. Só Ele pode nos viver. É exatamente isso o que é um homem totalmente depravado. Ele está morto. Ele não tem capacidade alguma para pensar. Ele não tem capacidade alguma para corrigir as suas falhas, para andar em um caminho bom. Ele não tem capacidade. Porque ele está morto. Paulo está dizendo, este ser, ele está totalmente morto. E ele precisa de quê? Ele precisa de vida. Porque o morto não coopera com nada. O morto não faz nada de bom. O morto nem sequer pode se movimentar da onde ele está. Esse era o nosso real estado em que nós estávamos. E aqueles que ainda não abandonou essa vida pregressa. Porque Paulo, ele termina, ele continua dizendo, nos quais vocês andaram no outro tempo. Paulo está falando do povo. Olha, vocês andavam desta forma. Paulo, quando ele está tratando desse povo em Éfeso, o povo estava querendo voltar à doutrina do passado. Por isso que nós precisamos estar vivos em Cristo. Nós precisamos ser vivificados por Ele constantemente, porque senão a nossa natureza vai nos trazer de volta as coisas do passado. Porque é a natureza, é o homem depravado, é o interno do homem que precisa de Deus constantemente. Senão nós vamos falhar, senão nós não vamos ter capacidade alguma para desempenhar a obra de Deus em nossas vidas.
Nós não temos capacidade para isso. Por isso que o homem precisa entender humildemente que nós não somos absolutamente nada. E principalmente nós não somos melhor do que ninguém. Nós não somos melhor do que o ímpio. Nós não somos porque nós estamos aqui, encontramos a Cristo, nós somos melhor do que aquele que está pregando. Não, a gente tem que levar a verdade para aquele que está o quê? Morto. Quem pode reviver? Cristo. Não sou eu e você. Não sou eu e você que vai trazer vida a ninguém. Não vai ser eu e você que vai tirar uma pessoa da lama e etc, entre outras coisas. Não. É Cristo que tira. É Deus que regenera aquela alma. É Deus que transforma aquela vida. Por isso que nós temos que ser constantemente exemplos. Nós temos que ter a nossa vida montada em todos os aspectos. Nós temos que ter uma vida guiada por Deus, direcionada por Deus, porque a gente não sabe o momento em que Deus usará as nossas vidas para encontrar pessoas que estão literalmente mortas. Porque como que está sendo a nossa vida, a nossa rotina de vida? Será que nós estamos sendo cristãos só aqui dentro da igreja? Será que nós estamos sendo servos só aqui dentro da igreja? Eu disse no domingo passado que é muito fácil a gente servir a Deus dentro das quatro paredes. É muito fácil. Porque aqui eu vou praticar os pontos, aqui eu não vou responder ninguém, aqui muito menos eu vou tratar alguém mal. Mas e fora daqui? E quando a gente sai dessa porta para fora, será que nós voltamos a esta realidade aqui de homens mortos? Será que a gente volta a essa realidade que Paulo está dizendo aqui? Noutrora vocês andavam desta forma, andavam como eles, eram mortos. Andavam segundo as inclinações da carne, porque existem crentes hoje assim, meus irmãos. Quando a gente olha para Romanos, Roma estava desta forma. Afundado em pecado, afundado em idolatria, afundado em homossexualismo, afundado em adultério, tudo. O que o apóstolo Paulo fala? Todos vocês pecaram. Todos vocês estão em pecado. Vocês estão no ápice da depravação total que um homem pode estar. Essa é uma das doutrinas mais humilhantes que a gente pode estudar dentro da Bíblia. Porque é uma doutrina que mostra a natureza do que o homem pode fazer, do que o homem pode ser se não tiver Deus na sua vida. É este homem perverso. É este ser que realmente atinge o ápice da perversidade, sem medo algum de desapontar a Cristo, sem medo algum de sofrer as consequências da justiça divina. Esse é o maior problema do ser humano. É achar que nós nunca sofreremos o juízo de Deus. Esse é o ser humano. Acha que não vai, mas vai. Não tem para onde correr. Todos nós estamos caminhando em um único caminho, os ímpios e os justos. Só que, naquele último dia, como que será? Quando a gente chegar na frente de Deus. Como é que vão estar as nossas obras? Como é que vai estar a nossa vida? Como é que foi a vida que nós levamos na terra enquanto estávamos aqui? É muito duro falar sobre isso hoje, mas é uma realidade que é muito pouco vivido dentro das igrejas, infelizmente. Às vezes tem muitos crentes que brincam com a palavra do Senhor, que brincam de ser crente, que brincam em todos os aspectos. Quando eu falo brincar, não é só no figurativo, é realmente verdadeiro. Há pessoas que brincam com a palavra de Deus. Há pessoas que brincam com a sua natureza e não sabem a que ponto a tua natureza levará você. Porque o apóstolo Paulo diz que esses homens estão mortos. Aqueles que não conseguem, muitas das vezes, fazer absolutamente nada, nem por você mesmo. É uma triste realidade. A depravação total não significa que todos são igualmente perversos, que o homem não faça nenhum bem social. Significa que nenhum bem é espiritualmente aceitável diante de Deus sem a regeneração. Ou seja, aquela pessoa que pratica o ato bom, se ele é um ímpio, aquele ato
ele é um ato pecaminoso diante de Deus. Como é que a gente entende isso? Pergunta para Deus. Que ele é soberano. Por quê? Porque existe, meus irmãos, no mundo, eu vou explicar a você agora, a graça comum. Lembra que eu falei aqui no início que se Deus não coloca um freio no homem, ele acaba com tudo? Essa é a graça comum. Só que essa graça comum, reinada sobre todos, sobre a humanidade, não quer dizer que aquela pessoa ímpia, por estar fazendo um ato bom, Deus está aceitando aquilo. Não. Ela não está com o coração regenerado. Ela ainda não foi liberta, ela ainda não foi transformada. Então aquele ato ali para Deus não vale de absolutamente nada. Não vale de absolutamente nada. Romanos 8,7, se você abrir, a mente da carne é inimiga de Deus. Então tudo que nós fazemos enquanto estivermos na carne é inimizade contra Deus em todos os aspectos. Em todos os cenários. Se nós somos ímpios, ainda estamos na prática do pecado, ainda não fomos regenerados, não fomos transformados, tudo aquilo que a gente fizer, até o nosso ato bom, Deus não recebe. Por quê? Porque aquela pessoa está no seu ápice da sua natureza, o homem é depravado. Ele não tem força para buscar a Deus, ainda não foi transformado. Então, ele pode fazer o ato que for. Muitas das vezes a gente vê isso no nosso dia a dia, né? Pessoas que não conhecem a Deus, que nunca entraram na igreja. Eita, mas é tão bonzinho, faz tantos atos bondosos. Amém, graça comum. Mas infelizmente aquilo que ele está fazendo nada serve para Deus. Aqui a gente entra até num ponto bem delicado, bem importante a ser frisado, que muitas das vezes dentro do catolicismo funciona assim, tá? O catolicismo acha que as suas obras vão levar eles à salvação. E não é sobre obras. Não é só sobre fazer obras boas, e fazer caridade, e fazer atos benéficos que vai te levar à regeneração, à transformação e à salvação. Não é obras. É ato soberano de Deus. A regeneração é uma obra divina. Então, se essa pessoa não é regenerada e ela faz atos bons, de nada vale para Deus. Então, não adianta obras. Eu já ouvi diversos, eu atendo muitas pessoas sentadas na minha cadeira que são católicos, mas que têm a vida toda pregressa. Tem a vida de prostituição, e dentre outras coisas, mas no domingo estão lá fazendo atos de caridade, porque eles entendem que aqueles atos estão sendo atos recebidos por Deus. Só que o que Paulo faz? A mente da carne é inimiga de Deus. O que Paulo fala em Efésios 2, no versículo 2? Nos quais vocês andaram há muito tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o principado da potestade do ar, dos espíritos que agora atuam nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, do que adianta nós estarmos com a vida toda pregressa e fazer atos de caridade? Não funciona nada. Para Deus isso não vale. Então, para Deus não vale só você vir ao culto e apenas vir por vir. Nós precisamos buscar a Deus intensamente. Nós precisamos abrir o nosso coração para que Deus faça a obra regeneradora dele em nossas vidas. Pedir para que o Senhor nos encontre. Pedir para que o Senhor nos salve. Pedir para que o Senhor transforme a nossa vida. Pedir para que o Senhor nos tire desse ápice da nossa depravação total e nos chame para a sua luz. Que é isso que falta em nossas vidas hoje. Muitas das vezes somos tão depravados, tão ruins, cara, que achamos que estamos fazendo coisas boas apenas vindo para a igreja. E não é assim. A obra ela tem que ser transformadora de dentro para fora. E só quem pode fazer isso é o Espírito Santo de Deus. É Deus que pode fazer isso em nossas vidas. Então, o que nós entendemos nesse segundo ponto é que Deus não se agrada das obras daqueles que ainda não são regenerados. Então não pense que uma pessoa ímpia fazendo um ato bom, ela está agradando a Deus. Não. E nem que muito menos ela vai ser salva. Também não. Ela infelizmente está caminhando para a eternidade no inferno. Se ela não ser encontrada por Cristo e ser regenerada.
E assim também todos nós que ainda estamos na prática do pecado constante. Caminhamos em passos largos para a eternidade do inferno, se nós não largarmos os nossos pecados. Se nós não largarmos as nossas inclinações que no outro tempo nós fazíamos. Veja, que a obra da transformação, a obra da regeneração, a transfiguração de um homem que está totalmente em pecado, trazido para a luz, é uma obra divina. Porém, para que isso possa de fato ocorrer, nós temos que estar andando na sua presença. Nós temos que estar andando em comunhão com Cristo, para que Ele possa completar a obra em nossas vidas. Porque às vezes, o que a gente acha? Eu falei aqui no domingo passado também, que hoje existe aquela avalanche de pessoas que vão para eventos gospel, levanta a mão, aceita Jesus, e parece que no outro dia está tudo legal. Milhares e milhares de pessoas foram salvas. A gente sabe? Como que a gente sabe que a pessoa foi salva? De um dia para o outro. Não houve processo nenhum na vida daquela pessoa, porque existem pessoas que aceitaram a Jesus há 10 anos atrás que vivem na mesma prática hoje. Que é isso que Paulo está tentando falar aqui para o povo de Efésios, da igreja de Éfeso. Vocês estão querendo voltar para as práticas do que vocês faziam outrora, em outro tempo. Vocês estão largando tão rápido o evangelho que foi pregado através de mim para vocês. Vocês já estão abandonando tudo isso, estão voltando à vida pregressa. Então existem crentes hoje, meus irmãos, dessa forma, que estão há 10 anos dentro da igreja, 15, 20, 30, mas que não largaram, não abandonaram o pecado ainda. É difícil. É muito difícil. Pessoas muitas das vezes que passam décadas e décadas dentro da igreja e não são transformadas. Não são purificadas, não são limpas, não são transformadas pelo Evangelho, não aceitam o Evangelho, não aceitam a mudança, não aceitam ser admoestados, muitas das vezes são admoestados, correm da igreja, saem. E às vezes se deparam com uma igreja que aceita o seu pecado, que aceita a sua forma de ser, e infelizmente está te ajudando, cooperando a você caminhar a passos largos do inferno. Porque a palavra de Deus ela tem que nos confortar. Ela não pode ser alívio para o nosso coração, ela não pode ser um bálsamo de alívio para o nosso coração, ela tem que nos confortar. Toda vez que nós lemos a palavra, aquela palavra ela tem que entrar dentro do nosso coração, abrir o nosso coração, mostrar o nosso pecado para que a gente possa arrepender, para que a gente possa ter uma vida abençoada por Deus, para que a gente possa ter uma vida direcionada por Deus. Como é que Deus vai direcionar a minha e a tua vida se nós vivemos ainda na prática do pecado? Deus é injusto, gente. Seria esse o adjetivo que a gente poderia dar a Deus? Você é injusto? Não. Se você está numa vida pregressa e infelizmente está acontecendo coisas na sua vida, é porque a gente precisa rever os nossos atos. A gente precisa rever as nossas atitudes. A gente precisa rever aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pensa, os atos que nós praticamos. Porque isso reverbera na nossa vida. Não tem como a gente andar na carne e experimentar coisas espirituais. Paulo está dizendo isso aqui em Efésios, capítulo 2. Não tem como andar na carne, andar outrora como vocês andavam no passado e colher as coisas boas espirituais aqui na frente. Não tem como. Senão Deus vai estar sendo injusto. E Deus não é injusto. Deus não é injusto. O terceiro ponto: sem a graça, o ser humano é incapaz de ir a Cristo. Por isso que essa doutrina ela é ao mesmo tempo humilhante, mas ela é uma doutrina que nos dá ainda esperança, porque a nossa esperança vem de quem? De Cristo. E aqui nesse ponto nós vamos entender. Em João capítulo 6, não precisa se abrir, que a gente já avança. João capítulo 6, o verso 44 diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. O que isso significa? Poder aqui realmente é capacidade. João está dizendo assim, que a capacidade do homem não pode vir até Deus sozinho. Eu não posso escolher servir a Cristo. Eu tenho que ser escolhido por Ele. Eu tenho que ser escolhido por Deus. Então, Jesus aqui não está falando de apenas uma permissão. Ele está falando que realmente, se Deus
não trouxer aquela pessoa, ele não vai vir até mim. Ele não vai vir até mim por livre e espontânea vontade. E por isso que essa doutrina da graça, que são os 5 pontos que nós chamamos de ponto calvino, ela é muito importante, porque ela vai mostrar a soberania de Deus, ela vai mostrar a depravação total do homem, aí depois ela vai vir com a eleição incondicional, depois ela vai vir com a graça e a regeneração. Por isso que toda essa obra é de Deus, não é nossa. Todos esses pontos não somos nós que buscamos, não sou eu que quero, é Deus que permite que isso aconteça. Parece, para alguns pode parecer um negócio estrondoso, né? Talvez alguns não tenham ouvido ainda essa mensagem desta forma, mas é assim que nós somos na nossa natureza pecaminosa. É este ser humano que nós somos. Por isso que nós dependemos da graça de Deus. Por isso que, se nós não estivermos debaixo da cobertura, debaixo da graça divina, da transformação divina, do direcionamento divino, a gente faz as coisas que são mal. Por isso que, crente que não lê Bíblia, crente que não se esmiuça, que não se debruça, que não ora, que não está em constante comunhão com Deus, ele peca. Ele volta para a mesma prática do pecado. Ele cai por cima de pecado, porque ele está tentando vencer o pecado na força do seu braço. E não vai conseguir. O que eu tenho para dizer nessa noite aqui, se você ainda briga com o seu pecado na força do seu braço, você não vai conseguir vencer ele. E Renato, como é que eu venço? Buscando a Deus. E como é que eu venço essa tentação que vem sobre a minha vida? Quando a tentação vier, dobra o seu joelho. Aonde você estiver, liga o seu pensamento com Deus, ore a Deus e peça a Deus, me afaste desse pensamento, me afaste desse pecado, não deixe tocar nesse pecado, me ajude. É esse ser humano que nós devemos ser, dependente de Cristo. Não ser humanos como se nós fôssemos super crentes, super homens. Nós não somos. Nós não podemos vencer o pecado, vencer as potestades do mal na força do nosso braço. Não é na quantidade de anos que você está dentro da igreja que você vence o pecado. Não é. Vai ser sempre da mesma forma, aos pés de Cristo. Não é de outra forma. Não é de outro jeito que a gente vence o pecado. Não é de outro jeito que Cristo vai nos transformar. Não, é deste jeito, é buscando a Deus, é se dobrando de joelhos diante dele e abrindo nosso coração. Quando você for orar ao Senhor, a partir de hoje, a partir desse ensinamento, dessa palavra de Deus, que ela possa ter sido entregue no seu coração, a partir de hoje já é diferente. Senhor, eu sou um homem totalmente depravado. Se eu não tiver o teu Espírito, a tua direção sobre mim, eu faço o que é mal. Então controle os meus lábios. O que nós lemos em Romanos? Romanos vai começar, o apóstolo Paulo vai começar a falar sobre todos os judeus, gentios e judeus vão colocar no pecado, e depois ele vai começar a listar os pecados. A sua boca, a sua garganta, os seus olhos, as suas mãos, o que você faz, tudo isso é obra perversa. Tudo isso está inclinado à perversidade. Então, se nós não realmente confessarmos o nosso pecado a Deus e lutar com Deus contra Ele todos os dias, nós não vamos vencer. Nós não vamos conseguir vencer o pecado. Porque achamos que o pecado a gente vai vencer na força do nosso braço, não é assim? Porque se fosse assim, meus irmãos, a graça seria apenas uma ajuda. E ela não é uma ajuda, ela é graça. É algo que Deus nos dá. A cruz seria uma revelação ou algo incompleto. Porque do que valeria a obra da cruz se nós pudéssemos vencer o pecado através do nosso braço? O que seria o sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário se nós hoje pudéssemos escolher largar o nosso pecado? Eu, a partir de hoje, não vou pecar mais. Aí bato no peito e na primeira esquina tropeça e bate de cara na parede e cai no mesmo pecado. Ele querendo vencer o pecado através da sua própria força. Não buscando a solução em Cristo. Não procurando a solução em Cristo, se derramando aos pés do Senhor para que Ele lhe ajude. E se fosse dessa forma, o que seria da glória divina? Se Ele pudesse dividir ela conosco. Olha Deus, aqui você não me ajudou não, aqui fui eu.
Aqui fui eu que consegui vencer. Que bonito isso, né? Deus não divide a glória dele com ninguém. Por isso que soberania de Deus é algo importantíssimo para que o crente entenda de uma vez por todas que nós somos incapazes de qualquer coisa. Nós dependemos dele em todos os aspectos. E depois disso, reconhecer os nossos pecados, reconhecer a nossa depravação, o homem que nós somos na nossa originalidade. Perversos, mentirosos, enganamos as pessoas, mentimos. Por isso que nós dependemos da graça. E por isso que a gente precisa em constante evolução estar debaixo dos pés de Cristo. Uma igreja saudável, uma igreja que cresce, uma igreja que evolui, é uma igreja que ora, é uma igreja que se debruça aos pés do Senhor, é uma igreja unida, é uma igreja que está em busca incessante da transformação, da regeneração da transformação, porque se nós não estivermos transformados, como é que nós vamos pregar para esse povo lá fora? Como é que nós vamos mostrar através das nossas vidas, do nosso testemunho de vida, como é que nós vamos conseguir impactar algumas pessoas, mostrar o Evangelho de Deus, se lá fora nós somos pessoas completamente diferentes? O mundo nos conhece, gente. O mundo não mente sobre nós. Porque eu estou dizendo, é muito fácil nós sermos crentes aqui dentro dessa igreja aqui. É muito fácil ser crente dentro de nossas quatro paredes, quando nós saímos daqui, nós somos uma pessoa completamente diferente. Tu acha que as pessoas vão querer congregar na mesma igreja que você, sendo você perverso lá fora? Não vão, gente. Eu já cansei de passar por inúmeras igrejas que as pessoas eram uma coisa dentro da igreja e fora era outra completamente diferente. Nem parecia que era uma pessoa que congregava não sei quantos anos dentro de uma igreja. Não parecia. Um mau testemunho. Então que a gente possa, nesta noite, realmente olhar para dentro do nosso coração, olhar para dentro do nosso ser e ver o quão perverso nós somos, o quão mal nós somos, e por isso que nós temos que nos gloriar na glória de Cristo, na cruz de Cristo, olhar para o sangue dele derramado e pedir misericórdia sobre nós, para que ele possa nos salvar verdadeiramente, para que ele possa nos afastar do pecado, nos ajudar a vencer o pecado. Mas agora você precisa buscar também, precisa continuar buscando ao Senhor, né? Para encerrar, eu quero só ler aqui o versículo 4, versículo 5 de Efésios capítulo 2, você não precisa abrir. Diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pelo que? Pela sua graça, vocês são salvos. Não é por nós, é por Cristo. Aí eu vou ler essa parte do versículo 5. Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Então não é por nós. Não é na força do nosso braço. Não é quando nós queremos. É quando Cristo quer. É quando Cristo derrama a graça. É quando Cristo verdadeiramente abre o nosso coração, a palavra dele entra e transforma a nossa vida. Quantas pessoas, a partir de uns anos para cá, precisam voltar ao primeiro amor? Aquela forma como nós servíamos a Cristo, como nós aceitamos a Jesus na primeira vez, né? Às vezes eu me pego pensando nisso, porque de uns tempos para cá a igreja tem ficado muito fria, os crentes têm ficado diferente do que era antigamente. Muitas das vezes você passava horas na igreja, quando se terminava o culto você tinha uma comunhão fora da igreja, os irmãos conversavam, os irmãos abriam seu coração. Muitas das vezes, pós-culto, era momento de você dividir uma dor com alguém. E hoje não, né? Muitas das vezes é tudo muito rápido, né? A gente louva, a gente canta, a gente vê a palavra, você vê no fim embora, os irmãos não têm comunhão mais. E isso é igreja, ter comunhão.
é ver a dor que o outro está passando, é se solidarizar com o outro, é ajudar. Isso é igreja. Isso não é só responsabilidade do pastor. Muitas das igrejas hoje colocam tudo sobre o pastor. É só o pastor que pode aconselhar, é só o pastor que pode resolver. Existe um problema que nós membros podemos resolver, podemos ajudar, podemos dar uma palavra, podemos ir lá orar por aquela pessoa. Não é só o pastor. Não é só o ápice, aquele que está na frente da igreja que precisa ir lá orar, você também pode. Nós somos um corpo. Cristo é a cabeça, o corpo é feito por nós. Isso é a igreja. Bem, vamos colocar de pé em nome de Jesus. Todo mundo com um rostinho meio preocupado, mas essa é a palavra de Deus. Se ela não nos confrontar, não é a palavra de Deus. Né? Porque se a gente quiser ser bajulado, a gente tem que abrir um livro de autoajuda, a gente tem que procurar uma igreja de coach, né, mano? Tem um monte de igreja por aí. Ou tem um cara aqui que senta na bexiga num banquinho assim, bota o microfone, começa a chegar uma massageira pro ego, meu irmão. Porque a gente vê, né, o povo posta nos stories de manhã, né, não é ninguém daqui, mas o pessoal que não entende, né, posta de manhã, puxa. Maravilha, isso é uma palavra boa, cara, ler a Bíblia, só tem coisa boa para confrontar o nosso coração, nos deixar lá no nosso maior ego possível, né? Não tem palavra de pecado numa igreja dessa. Se o apóstolo Paulo tivesse vivo no dia de hoje, qual seria a palavra dele para a gente? É só ler suas cartas. Não tem nenhuma palavra ali massageando o ego de ninguém. Ele começa distribuindo todo mundo, abrindo todo mundo da cabeça aos pés, depois ele vem com a graça. E a graça não é nada sobre nós, é sobre Cristo. Nós somos o mero produto do meio. Né? Nós estamos aqui no intermédio aqui. Deus, com seu amor soberano, deu seu Filho, derramou sua cruz no Calvário para alcançar a mim e a você. Isso é a obra de Deus. Isso é a obra transformadora de Cristo. Isso é a maravilhosa palavra de Deus. Quando a gente abre o Evangelho é sobre isso. É sobre homens perversos, homens pecadores, homens que estão debaixo da ira de Deus e são salvos pela sua graça. Olha que Deus maravilhoso. Olha o que é o Evangelho. O Evangelho é sobre Cristo, é sobre a obra redentora de Cristo, sobre a humanidade, o homem perverso, o homem depravado. Esse é Deus. Esse é Deus na sua soberania. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que não está só conosco aqui dentro da igreja, está conosco todos os dias, todo momento da nossa vida. Em todos os estados, em todos os locais. No seu trabalho, na faculdade, no colégio. Aonde você estiver andando, Deus está. Que o Evangelho possa nos confrontar desta forma. Que nós possamos ser menos nós e mais Deus. Podemos colocar de lado, né? Nos deixar de lado um pouco e pedir socorro a Deus sobre as nossas angústias, sobre os nossos pecados, sobre aquilo que ainda nos afronta, sobre aquilo que ainda mexe com o nosso coração, aquilo que ainda tira a nossa paz, aquilo que ainda nos distancia de Deus, que nós sabemos, irmãos. Não precisa outra pessoa, não precisa estar em igreja, que existem milhares e milhares de profetas que falam até o CPF da pessoa. A melhor arma que você tem, a melhor profecia que você tem é a palavra de Deus. Basta você abrir que você vai sentir ela tocando no seu coração. Se ela não tocar no seu coração, tem algo errado com você. Porque quando a gente abre a palavra de Deus e ela entra no nosso coração como uma flecha, é porque nós precisamos mudar. É porque Cristo está nos dando mais uma oportunidade de reconhecer o nosso erro, de buscar a sua graça, buscar o seu sangue derramado para a purificação do nosso pecado, que possamos levantar e andar em santidade neste mundo. É sobre isso que é o Evangelho. Pessoas impuras, pecadores, perversos, depravados, salvos pela graça de Cristo, regenerado, que amam o próximo, que faz o bem, e esse bem feito Deus aceita. Por quê? Porque este homem está regenerado, ele não está fazendo aquilo para agradar o seu coração. Eu não estou fazendo o bem para agradar a mim, eu estou fazendo o bem porque aquele que me chamou é maior do que todas as coisas. Por isso eu pratico as coisas boas. Amém? Vamos fechar os nossos olhos em nome de Jesus, vamos orar.